Estamos iniciando mais um programa Conceitos em Foco. No programa de hoje nós vamos tratar da questão ética na política em ano eleitoral. E para falar desse tema nós trouxemos aqui o professor Dr. Marcos Peixoto, professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, advogado, autor de vários livros e também doutor em Direito Constitucional pela USP. Nosso convidado, já de outros programas, está conosco novamente. Professor, seja bem-vindo, um prazer recebê-lo aqui no Conceitos em Foco. Muito obrigado, Carlos, por essa oportunidade. É sempre um prazer estar aqui com você. Ok. Nós gostaríamos de tratar dessa questão sobre ética na política. Esse ano é um ano eleitoral e a questão da ética ela é sempre bem-vinda em todos os campos, principalmente quando se trata de política. Então, eu gostaria que o senhor começasse definindo a política, definindo a ética, para que a gente pudesse começar aí o nosso bate-papo. Isso, tá bom, ótimo. Ética na política, eu vindo para cá, terminando a aula, eu contei aos alunos que viria gravar esse programa e perguntei o que vocês acham, o que eu devo falar? E eles me disseram, quase que em unanimidade, não há ética na política. Começamos aí pela incredulidade. Exatamente. Então a palavra política, nós todos sabemos, vem de polis, que quer dizer cidade, e a definição de política que eu adoto, e que é a antiga, é a clássica de Aristóteles, política é a ciência, a virtude e a arte do bem comum. Ciência como conhecimento da realidade, juntar os dados, as estatísticas, saber o que ocorre, né? Virtude é a moral, a honestidade. E aí a gente até pode falar das regras da moral natural. Fazer o bem e evitar o mal, que é a regra universal da moral natural. Viver honestamente, não lesar o outro e dar a cada um o que lhe é devido, que é a regra máxima da justiça, não é? De maneira que essas são as 4 regras da moral natural que estão encaixadas na característica virtude da política. Ciência, virtude e arte. Arte como habilidade, como jogo de cintura, nós diríamos aqui no Brasil, não é? A arte do possível, do consenso, de obtenção do consenso, etc. De maneira que esta definição é muito interessante de Aristóteles, né? A ciência, a virtude e a arte do quê? Do bem comum. Que bem comum é esse? Que denominador há em comum em todos os seres humanos? O que é que se pode dizer que seja comum e que seja um bem, que seja um denominador comum? Eu sigo a regra de Johannes Mesner. O bem comum é a ajuda. A ajuda. A palavra-chave do bem comum é a ajuda. Ajuda necessária à sobrevivência física, em primeiro lugar, dos seres humanos, ao seu desenvolvimento moral, espiritual, social, político. Então, o bem comum é esta ajuda. Só que esta ajuda não é anárquica, ela tem que ser estruturada. E ela é estruturada pelas instituições, a primeira das quais a família, que é a instituição básica onde essa ajuda ocorre, começando pela gravidez e logo pelo aleitamento materno. Se não houver aleitamento materno, não é ajuda necessária à sobrevivência física. E depois as demais. De maneira que a política, ciência, a virtude e a arte de estruturar esta ajuda para que todos possam sobreviver fisicamente e desenvolver-se socialmente, moralmente, espiritualmente, politicamente, economicamente. Agora, Ia perguntar? Eu queria fazer uma observação. A política hoje, ela é sinônimo de cargos eleitorais para vereador, para prefeito, para deputado, senador, presidente, alguma coisa. Mas a política, enquanto política, é algo que faz parte da vivência do ser humano em qualquer estágio da sua vida, em qualquer sociedade da qual ele faça parte, não é isso?
no sentido da habilidade do convívio, não é? É aquela terceira característica da política, né? Quer dizer, ciência, virtude e arte. A arte, a habilidade no convívio é uma das características da política. Não dá para viver sem política, né? Nesse sentido, não. Agora, a ética é sempre uma reflexão crítica, teórica, sobre o comportamento moral, sobre as regras morais, não é? Morais aí muito ligadas ao bem comum, porque garantidoras da própria sobrevivência física e do desenvolvimento dos seres humanos. De maneira que a reflexão ética vai nos dizer, bom, as condutas hoje para o exercício da política, ou seja, para tratar do bem comum, para estruturar a ajuda necessária aos brasileiros para que eles possam se desenvolver, garantindo-lhes a sobrevivência física, elas estão boas ou elas estão ruins, elas necessitam de aperfeiçoamentos ou não. Aí vem a ética fazendo uma reflexão sobre as regras morais, hoje positivadas juridicamente, para o exercício da atividade política, que é a mais nobre, é uma das mais nobres atividades do ser humano, a política. Imagine pensar no coletivo, no bem comum de todos, na estruturar a ajuda a partir do Estado, que tem dois deveres básicos, uma ordem negativa, ou seja, eliminar ou impedir a agressividade dos seres humanos, até o direito penal aí exerce essa função, e uma ordem positiva, criar condições para que haja o desenvolvimento pleno de todas as pessoas, de todos os brasileiros no caso. De maneira que os políticos, eles estão vocacionados, ou deveriam, ou devem estar vocacionados, para trabalhar nessa estruturação da ajuda necessária ao bem comum de todos. Professor Marcos, hoje a questão da ética, ela tem sido muito falada. Em tempos passados não se falava muito em ética. E hoje se fala em ética em tudo. Ética na política, ética na medicina, ética não sei aonde, ética lá, ética cá. Por que essa preocupação tão grande com a ética em nossos tempos? Uma das principais razões, a meu ver, é o seguinte: a ética não é norma, a ética não é regra. A regra é a regra moral. A regra é a moral. É a conduta e a moral. Claro. A ética é uma reflexão crítica, uma teoria, tem como objeto de estudos a moral. Qual é o objeto de estudos da ética? A moral. Mas a moral vai fazer uma avaliação, a ética vai fazer uma avaliação, uma reflexão sobre as regras morais. Acontece que a palavra moral, acho que caiu um pouco em desuso, foi desgastada. Então veio a ética meio com o sentido de moral. Ela meio que substitui a moral. Para substituir uma palavra que estava desgastada. Mas a rigor, tecnicamente, o que se fala é ato moral, ação moral ou imoral. Regra moral e, bom, é boa essa regra moral, é adequada, é suficiente, aí vem a ética refletindo sobre a regra moral. Ok. Pensando na questão ética, professor, na política, como é que o senhor vê a política hoje, fazendo uma análise honesta? A ética, falta ética ou moral na política, ela é mais moral, é menos moral, de acordo com o cenário histórico com o qual nós nos deparamos? Isso piora em época de eleição ou não? Bem, eu interpreto a sua pergunta dentro de um ângulo de processo histórico, de evolução, sem me ater apenas nestas eleições de 2010. Claro. Né? Eu acho que a primeira grande conquista, historicamente falando, nessas últimas décadas, é o fato de existir eleições. Quer dizer, as eleições estão aí, elas têm sido realizadas de 2 em 2 anos, e esse é o primeiro fato positivo. O segundo fato... Eleições diretas, né? Eleições diretas, quer dizer, o povo está participando, e a própria Constituição, no inciso 2 do artigo 60, parágrafo 4º, diz que o voto direto, secreto, periódico e universal é um direito constitucional tido como cláusula pétrea, quer dizer, o próprio Congresso Nacional não pode abolir esta regra, de maneira que... uma grande conquista. É uma conquista que vem como resposta ao tempo dos militares, em que as eleições não eram diretas, não havia eleição para prefeito da capital, para governador, para presidente, etc. Senadores eram nomeados e não eleitos, etc. Certo. Então, dentro desse contexto, frisando a importância, primeiro,
dessa conquista democrática, tornada até cláusula pétrea, as eleições vêm se aperfeiçoando. A urna eletrônica, por exemplo, é um grande aperfeiçoamento. Claro. Então, as corrupções também têm sido eliminadas aos poucos. Tem a lei que impede o abuso do poder econômico com sinais como são camisetas, etc., distribuições, a boca de urna, que dependia de uma infantaria paga pelos candidatos, portanto, Exato. denotando o poder econômico, tudo isso está eliminado. E agora, no Congresso Nacional, tem esse projeto que eu acho que nós devemos fazer o maior empenho, o maior esforço, pessoalmente, através de entidades, etc., para que seja aprovado, que é o chamado projeto Ficha Limpa, pelo qual tornará inelegível o candidato que estiver sido condenado por um órgão colegiado. Ok. O TSE... Professor, vamos deixar essa questão para o segundo bloco, para a gente faz um pequeno intervalo e a gente volta daqui a pouco, ok? Tá certo, Carlos. Ok, nós vamos fazer um pequeno intervalo e a gente volta daqui a alguns instantes com o segundo bloco do programa Conceitos em Foco. Eu não sei mais em quem tenho crido, confrontando a teologia relacional. Eu não sei mais em quem tenho crido é uma verdadeira ajuda para a compreensão do debate sobre teologia relacional. Contendo críticas bíblicas, filosóficas e teológicas, o livro reflete uma saudável variedade de abordagens do tema teologia sob o ponto de vista de diversos autores. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Conceitos em Foco, nesta oportunidade tratando do tema ética na política em ano eleitoral. Conosco o professor doutor Marcos Peixoto. O senhor terminou o primeiro bloco, professor, falando sobre a questão da ficha limpa, quer dizer, inseriu. Agora eu gostaria que o senhor explicasse o que significa isso. Pois é, Carlos, eu dizia a respeito da evolução do processo eleitoral, que é importantíssimo para a democracia. E assinalei que nós vimos evoluindo. E agora encontra-se no Congresso Nacional esse projeto chamado de Ficha Limpa, que nós todos, a meu ver, devemos nos empenhar para que ele seja aprovado mais rapidamente. E o presidente da Câmara, o deputado Michel Temer, disse que em abril poderá aprová-lo. Esperamos que isso ocorra. E pelo qual o candidato que tiver sido condenado por órgão colegiado, vale dizer, por Tribunal de Justiça, ele fica inelegível. Inelegível. Será uma das condições de inelegibilidade. O TSE aperfeiçoou-se e já pediu para essas eleições, independentemente da aprovação desse projeto, que haja transparência. Portanto, se algum candidato estiver envolvido em processo criminal, ele deve colocar o número do processo, a vara, na internet, para que todos os eleitores possam saber qual é a vida dele, qual é o passado dele, o que é que se questiona sobre a lisura das suas ações, etc. De maneira que isso é um grande aperfeiçoamento, me parece. Ok. Nós estamos aí... Eu estava hoje de manhã ouvindo a rádio CBN, e estava fazendo uma retrospectiva da nossa política, falando da época do Fernando Collor. Ele assumiu e um dia depois ele entrou com aquele projeto de reter nos bancos todo o dinheiro das poupanças, né? E outras coisas como essas já aconteceram em tempos passados. Como que o senhor vê atitudes como essas? São atitudes éticas, não são éticas? É apenas uma iniciativa política? Como tratar de questões como essas? Bem, você se recorda, você ouviu e houve a recordação do bloqueio dos cruzados novos pelo Collor no ato da posse. Isso. E ao ouvi-lo, eu me recordei da posse do presidente Sarney, morto o presidente Tancredo Neves, e ele também teve que tomar medidas drásticas, como o plano cruzado, o congelamento de preço, e acabou rompendo com o FMI. Com consequências positivas e negativas. São circunstâncias históricas, especialmente do ponto de vista econômico, que exigem medidas drásticas, não há como fugir delas. Nós vivíamos, na época do Collor, uma hiperinflação, mais de 80% de inflação ao mês. Não há sociedade que possa sobreviver. Claro. De maneira que
qualquer presidente ali teria que tomar uma medida muito forte para evitar que houvesse o esgarçamento total da vida em sociedade. E o que o Collor fez foi o quê? Reter todas as disponibilidades financeiras, prometendo devolvê-las, como o fez, em 18 meses, a 8% de juros ao ano, que é 2% acima do que pagava a caderneta de poupança. E com isso ele, de 80% ao mês, baixou para 20% ao ano a inflação. De maneira que depois veio um novo congelamento com as câmaras setoriais, ele foi impedido, o Itamar entrou, conseguiu recuperar a economia, que entrou em recessão logo que o Collor tomou essa medida. E no governo Itamar mesmo, ele, presidente Itamar, com o seu ministro da Fazenda, que era o embaixador Rubens Recupero, eles começaram o Plano Real, que consertou e deu estabilidade econômica ao país e que nós nos aproveitamos dela até hoje. Exato. De maneira que são medidas drásticas. Foi uma medida drástica, mas absolutamente necessária. Foi julgada inconstitucional aqui pelos nossos tribunais. Por quê? Porque os nossos tribunais são, especialmente o juiz que julgou aqui em São Paulo, Américo Lacombe, é um kelseniano. Para a filosofia jurídica de Kelsen, o positivismo de Kelsen, o direito é o direito posto. Agora, se fosse um juiz, por exemplo, educado em Harvard, por Roscoe Pound, da jurisprudência sociológica, que ao interpretar a medida tem a referência legal, mas também considera outros aspectos, como econômicos, psicológicos, morais, sociais, religiosos até do lugar, ele poderia ter julgado constitucional. Por quê? Porque a paz social, a estabilidade da vida em sociedade está em primeiro lugar. De maneira que foi uma medida do presidente Collor, a meu ver, necessária e não confiscou nada, porque essa palavra confiscar não é adequada, porque ele não tomou, ele simplesmente bloqueou a disponibilidade por 18 meses e devolveu com juros de 8%. Ok. Pensando nas questões que sempre estão na mídia, professor, de corrupção, denúncias de corrupção, e toda semana tem uma nova, o senhor acha que isso sempre existiu, ou não existiu e hoje piorou, ou sempre existiu e hoje ele é divulgado e antes não era? Como é que o senhor vê essa questão? Olha, eu tenho idade para ter vivido no regime militar, e vários escândalos apareciam lá, não é? Desde das rodovias, etc. Ainda já era adolescente quando o Juscelino foi presidente. A coisa que mais se falava era do roubo para a construção de Brasília. De maneira que a corrupção, acho que sempre existiu e sempre terá de ser combatida, cada vez com melhores instrumentos, e a revolução digital está possibilitando um aperfeiçoamento no controle da corrupção, porque se a cidadania exige a transparência e os órgãos vão acabando e tendo que colocar os valores orçamentários, as aplicações, os contratos, etc., um grupo maior de pessoas interessadas poderão fiscalizar, além das funções institucionais de fiscalização do Ministério Público e do próprio Congresso Nacional. Um dos gravíssimos problemas que nós temos é o da corrupção, não há dúvida nenhuma. Claro. Eu acho que ela sempre existiu e hoje nós temos o benefício de vê-la colocada trazida à tona, né? Exatamente, em público, e por isso que eu acho, aproveito a sua pergunta, para criticar todo e qualquer controle estatal da imprensa. Eu acho que a imprensa tem um grande papel, a imprensa investigativa é uma das grandes responsáveis pelo combate à corrupção, deve ser prestigiada. Nós estamos num Estado democrático de direito e o Estado de direito tem a ver com a Revolução Liberal, as liberdades públicas, e dentre elas a liberdade de imprensa tem que ser defendida com ardor, porque o poder sempre tenta cercear a liberdade de imprensa quando ela critica os interesses de quem está no poder. Pensando na questão dos partidos, como que os partidos podem influenciar, tanto no sentido positivo ou negativo, essa questão ética e moral que pode existir na política?
Bem, a nossa Constituição, ela reservou aos partidos o monopólio das candidaturas. Então, nós não temos, no Brasil, diferentemente dos Estados Unidos, nós só temos candidatos através dos partidos políticos. De maneira que isso pode ser considerado um bem ou pode ser considerado um mal. De todo modo, o veículo de acesso ao poder político, ao poder decisório da nação, seja no poder executivo, seja no legislativo, é através dos partidos políticos. De maneira que ela é uma realidade constitucional e nós temos dois sistemas eleitorais, né? O partido político e o sistema eleitoral estão ligados. Nós temos o majoritário e o proporcional. Existe uma literatura grande sobre os partidos políticos e uma das coisas que mais se critica nos partidos políticos, de maneira geral, não só no Brasil, é a oligarquização. É a chamada Lei de Ferro de Robert Mitchell, no livro dele, Partidos Políticos. Todo partido político acaba sendo controlado por uma pequenina minoria que se forma, e aí o regime democrático ele pode passar a ser oligárquico, através dos partidos. Por quê? Porque quem manda em quem será candidato é o oligarca maior daquele partido. Vide, por exemplo, o atual presidente que escolheu do seu bolso do colete quem vai ser o candidato de um grande partido que é o PT. E as demais lideranças todas disseram amém. Portanto, qual é a democracia desse partido, do PT? Nenhuma. Por quê? Exato. Porque é um partido autocrático. Tem um dono, chamado presidente Lula, e ele disse, olha, eu quero que seja tal fulana a candidata. Todo mundo abaixa a cabeça e diz amém, amém, amém. E, portanto, é um sistema absolutamente centralizado, autoritário, ditatorial, impositivo, antidemocrático e desserve a democracia. Esses tipos de comportamento, especialmente por líderes amados pelo povo, desservem a democracia. Eles não contribuem para uma cultura democrática. O presidente Lula faria muito bem a democracia se dissesse, olha, o processo eleitoral de escolha dos candidatos, por favor, PT, publique as atas. Nesse sentido, eu acho que deve ser valorizada a figura do senador Eduardo Suplicy, porque ele recolheu as assinaturas e quer se colocar como postulante a candidato a governador do estado de São Paulo. Mas o dono do partido, que é o presidente Lula, já disse, não, ali vai ser o mercadante. E até a imprensa trata o Eduardo Suplicy como se ele fosse um ingênuo, um bobo, um escoteiro, um homem irrealista. Não, ele é o comportamento normal, democrático. O outro é sabujo. Ele queria ser senador, mas o chefe mandou ele ser candidato a governador, vai ser candidato a governador. Quer dizer que, então, essa questão do partido é delicada por causa da oligarquização. E eu citei o PT porque é um exemplo exemplar, né? É um paradigma. Está bem destacado. Está bem destacado. Agora, nos outros partidos também, cada um deles tem 1 ou 2 ou 3 ou 4 chefes que decide o que vai ocorrer. E, infelizmente, isso tem uma conduta antidemocrática. Professor, infelizmente também nós estamos chegando ao final. Tá bom. Eu creio que o senhor teria muita coisa para falar ainda, muitas coisas importantes, mas o tempo acabou. Espero ter contribuído aqui para o debate. Acho que contribuiu muito. Muito obrigado. Mesmo. Obrigado por sua presença. Obrigado pela oportunidade. E até um próximo, a gente vai ter oportunidade de, quem sabe mesmo sobre esse tema, voltarmos a discutir sobre ele. Será sempre um grande prazer. Muito obrigado. Se você quiser falar com o professor Marcos Peixoto, pode entrar no site dele, é www.marcospeixoto.com.br. Pode entrar lá, fazer perguntas, tirar dúvidas, eu tenho certeza que ele vai atendê-lo com muito carinho. Claro. A você que nos assistiu, até um próximo programa, Conceitos em Foco. E se também quiser falar com a nossa instituição, pode escrever para tvmackenzie@mackenzie.br. Muito obrigado e até um próximo programa, Conceitos em Foco. E hoje maquinando com a banda Fuga, que aliás responsável pela trilha sonora da nossa vinheta. Tô aqui com o Péricles, vocalista. Tudo bem, Péricles? Tudo jóia? Tudo bom. Então conta pro pessoal como que foi o começo da banda. Onde que tudo começou? A banda é uma banda que existe desde 98
E começou como qualquer banda, lá no meu bairro mesmo, na Vila Madalena, a gente montou, eu e mais 2 amigos, um trabalho que expressasse as nossas ideias através da música que a gente gostava de fazer, assim. E como que se mantém uma banda independente aqui no Brasil? Você tem que ter amor, em primeiro lugar, pelo que você está fazendo, saber que vai ter um monte de dificuldade, um monte de coisa contra e que a vontade do grupo tem que ser uma coisa natural e maior do que qualquer outra coisa que você possa fazer, assim, artisticamente, né? O mercado independente, ele obriga você a saber muito mais coisa do que antigamente, por incrível que pareça. Você acaba adquirindo um monte de habilidades e isso faz com que você seja um artista mais completo, na minha opinião, assim. Mas isso não tira o mérito de quem está numa grande gravadora, pelo contrário, porque as pessoas que estão lá também acabam chegando lá por merecimento, né? Como que é a relação de vocês com a internet, com as novas mídias? A gente tem um site que é o www.fugaweb.com.br, mas ultimamente a gente tem usado mais o MySpace, que é como se fosse um Orkut mundial que serve tanto para você usar como um site pessoal seu, que você vai lá, bota sua foto, bota suas informações para você conhecer pessoas, como você pode usar ele também para música. Então lá no MySpace tem um monte de música para download que a galera pode pegar da gente, que é de graça. Uma coisa que a gente sempre gostou também de fazer, entendeu? Não volta e falta paz desse lado do muro. Na cidade inteira eu me escondo no escuro. Aí, projetos? Continuar fazendo bastante show, gravando um disco novo agora que a gente está gravando. Fazendo vídeo, a gente faz bastante clipe. Nesse período aí a gente fez 2 clipes bem legais. Os 2 agora estão passando em algumas TVs aí, MTV, coisa do tipo. E projeto é conseguir cada vez mais encontrar aquilo que a gente quer falar. Você vai se refinando, vai se aprofundando na mensagem que você quer passar para as pessoas. E cada vez mais a coisa vai crescendo naturalmente, assim, né? Tá joia. Obrigada, viu, Péricles? E esse foi mais um Maquinando com a banda Fuga. Valeu! Música